Deus abençoe a sua busca pelas Escrituras Sagradas. Olá, seja bem-vindo. Aqui nós estudamos a Bíblia. Abra comigo sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 5. E agora a partir do verso 12. Vimos anteriormente, no comecinho do capítulo 5, a tentativa de Ananias e Safira de enganar a igreja, de enganar os apóstolos e de mentir a Deus. E que essa tentativa terminou na morte dos dois, sem ação humana, sem nem mesmo uma palavra de maldição humana, mas por um ato divino para preservar a igreja do Senhor. Então, na sequência, lemos aqui que os apóstolos realizavam muitos sinais e maravilhas no meio do povo. Todos os que creram costumavam reunir-se no pórtico de Salomão. Eles usavam então o templo em Jerusalém como o seu local de reuniões. Havia muita gente acreditando, muita gente crendo, e dos que não eram da fé, ninguém ousava juntar-se a eles, embora o povo estivesse em alto conceito. Veja que havia uma igreja se reunindo no templo, publicamente, havia uma multidão que admirava, tinha eles em alto conceito, mas tinham medo de se juntar a eles. E em número cada vez maior, homens e mulheres acreditavam no Senhor e eram acrescentados aos números da igreja, de modo que o povo também levava os doentes às ruas e os colocava em camas e macas para que pelo menos a sombra de Pedro se projetasse sobre alguns enquanto ele passava. Era um momento de tensão. A igreja crescia, mais e mais gente se juntava ali aos apóstolos. As pessoas no templo viam aquele grupo, mas ali no templo não se juntavam a eles, tinham medo. No entanto, quando Pedro estava passando pela rua, colocavam até mesmo macas e camas com gente doente, na esperança que a sombra de Pedro, passando por cima ali, promovesse cura, porque eles sabiam dos atos de cura que eram feitos pelos apóstolos, que eram feitos pelo Senhor, por intermédio daqueles apóstolos. E então havia isso porque tinha uma crença, e ainda tem alguns lugares, que a sombra da pessoa ela é quase que uma extensão do corpo, uma extensão da personalidade da pessoa, E hoje a gente sabe que é simplesmente a ausência da mesma luz que está ao redor, é só isso, mas, enfim, se tinha essa crença, histórias antigas sobre a pessoa que perdia a sua sombra, enfim, há diversas questões sobre isso. E também vinham multidões das cidades próximas de Jerusalém. Tem todas aquelas vilas ali ao redor, as pessoas também vinham para lá, trazendo os seus doentes e os que eram atormentados por espíritos imundos. Veja que não eram só os doentes, eram também os endemoniados e todos eram curados. Mais uma vez a Bíblia separa claramente: doença é doença, demônio é demônio. Nos evangelhos vimos isso diversas vezes e ainda hoje há pessoas cristãs que fazem uma tremenda confusão e acham que toda doença é demônio. E ainda tem aqueles que também, cristãos, que acham que nenhuma doença é demônio. Os extremos, os dois estão errados, porque a Bíblia fala que existem as duas coisas e existem sim demônios e pessoas endemoniadas, existem sim pessoas que estão apenas doentes. O importante aqui é que todos eram curados. Então, veja que o sumo sacerdote, ele continua no templo, O chefe lá dos sacerdotes, ele está ciente daquela cena diária que acontece ali, na sua área de poder. E ele e seus companheiros, membros do partido dos saduceus, ficaram cheios de inveja. Vamos sempre lembrar disso, os saduceus, eles eram diferentes dos fariseus. Eles eram um grupo ligado ao sacerdócio e eles não acreditavam na ressurreição. Mais do que isso, eles afirmavam que não havia ressurreição e que não havia nada para além desta vida. Eles acreditavam que nessa vida a gente não pode avacalhar porque senão Deus castiga. Era isso. Mas daqui para frente não tem mais nada. Era essa a ideia deles, porque eles não interpretavam corretamente as porções que eles liam da Bíblia, que era só o que a gente chama de Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Porque lá também a gente pode encontrar a clareza da vida eterna. Mas enfim, eles ficaram cheios de inveja, porque o povo estava admirando aquelas pessoas, e o povo não admirava os saduceus. Aliás, se a gente pega livros de história dessa época, livros de rabinos, por exemplo, que relatam esse período histórico, nós vamos ler lá que era nesse período exatamente que o povo tinha o maior desprezo pelo sacerdócio. Ou melhor, por aqueles sacerdotes, não pelo sacerdócio. Por quê? Porque aqueles sacerdotes daquela época, o sumo sacerdote, eles não honravam o sacerdócio santo.
Eles realmente eram pessoas que praticavam muito o mal. E aí estavam com inveja dos apóstolos. E por isso, por causa da inveja, eles mandaram prender os apóstolos, colocando-os numa prisão pública. Só que durante a noite veio um anjo e abriu as portas do cárcere, levou os apóstolos para fora e falou assim: vão ao templo. Olha só que interessante. Eu sou uma daquelas pessoas que vê na Bíblia, que eu enxergo pelo menos, senso de humor e humor divino. Eu acredito que Deus ele é extremamente bem-humorado. E assim, o humor que eu leio na Bíblia não é como o nosso humor, né? Que a gente vê aquelas cenas ruins e que botam aquelas risadas forçadas ao fundo. O humor aqui de Deus, ele sempre é sutil. E para mim esse é um dos momentos bem-humorados, porque os apóstolos estão no templo, né? A igreja se reúne lá, os sacerdotes têm inveja, e aí eles falam assim: prende esses caras, põe esses caras na cadeia. E aí vai um anjo lá, solta os caras e fala assim: volta lá no templo, volta para lá. Volta para lá e relatem ao povo toda a mensagem da vida. E imagina a cara desses sacerdotes, né? E aí, ao amanhecer, onde é que estavam os apóstolos? Estavam no templo. É legal a gente lembrar aqui também o finalzinho do evangelho, né? Dos evangelhos, mas lembrar que Jesus ia ao templo, né? E as pessoas também iam lá. Eu imagino esse pessoal aqui, que estava no templo, a gente que morava em Jerusalém, né? Lembrando, puxa, o Senhor Jesus vinha aqui, né? E a gente via ele, agora a gente está vendo aquela turma que andava com ele e estão fazendo esse monte de milagre em nome dele, estão anunciando a ressurreição. Deve ser muito interessante. As pessoas acordando de manhãzinha indo para o templo e vendo Pedro lá ensinando, onde Jesus ensinou antes, né? E aí, estava onde os apóstolos estavam lá, estavam no pátio do templo. Amanheceu, estavam lá, entraram lá e começaram a ensinar do jeitinho que foram instruídos, né? E aí, quando chegaram, amanheceu, né? Vamos começar a trabalhar. Somos sacerdotes, seus companheiros, convocaram o Sinédrio. O Sinédrio era aquela assembleia dos chefes, dos líderes de Israel. Ali, no Sinédrio juntava fariseu importante, juntava saduceu importante, juntava escriba, enfim, juntava um monte de gente de grupos diferentes. E eram eles, assim, que tomavam as grandes decisões. E mandaram então buscar os apóstolos, né? Vamos fazer o julgamento agora. Amanheceu, vamos julgar os apóstolos. Só que quando chegaram à prisão, os guardas não encontraram os apóstolos ali. E aqui também me faz lembrar quando eles foram mandados prender Jesus e voltaram dizendo assim: nunca ninguém pregou como esse homem, né? Esses guardas ficavam às vezes numa fria, porque eles eram mandados prender Jesus e eles voltavam maravilhados com Jesus, tomavam bronca do chefe. Aí mandaram buscar os apóstolos, foram lá, prisão fechada, não tinha ninguém dentro. Por isso que eu falo que Deus tem um senso de humor fantástico. E voltaram assim: olha, nós encontramos a prisão trancada com toda a segurança, e os guardas estavam na frente da prisão, na frente das portas, né? Só que quando a gente abriu não tinha ninguém, né? O que para eles parecia mágica, mas nós sabemos que foi uma ação divina, um anjo foi lá e soltou eles. E diante desse relato, o capitão da guarda do templo e os chefes dos sacerdotes ficaram perplexos, né, imaginando o que teria acontecido. O capitão da guarda do templo, nessa época, ele era um sacerdote também. Eles tinham essa guarda para cuidar daquele espaço ali que era o templo. Então eles tinham uma prisão deles, eles tinham a própria estrutura, vamos dizer assim, como se fosse uma polícia do templo, né? Formada também, muitos dos guardas também eram gente do sacerdócio. E eles ficaram pensando: o que será que aconteceu aqui, né? O que será que se passou? E enquanto eles pensavam, chegou alguém. Alguém chegou e contou assim: olha só, o pessoal que os senhores prenderam, esse pessoal está lá no pátio, ensinando o povo. Imagino que o pessoal do Sinédrio estava numa sala reunida, né, para reunir aquele grupo de pessoas, e alguém chegou: gente, olha pela janela, vão lá fora. Os prisioneiros de vocês estão lá embaixo ensinando o povo. Então, lá foi os guardas, o capitão da guarda, e eles trouxeram os apóstolos. Só que bonzinho, assim, sabe? Sem forçar barra, sem uso de força. Por quê? Porque o medo da pedrada pegou. Era um medo que o povo os apedrejasse. Imagina a situação desse pessoal da guarda, né? Esse capitão e os guardas tinham que ir lá prender os apóstolos no meio do povo, o povo olhando para eles. Aquele monte de pedra por tudo quanto é lugar. E apedrejamentos não eram raros, tá? Então o medo da pedrada ali foi. Então foram lá, gentilmente, por favor, nos acompanhem, né? Os senhores estão presos, mas
por favor, né? Vamos lá, sem tumulto. E aí levaram os apóstolos, né? E apresentaram ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. E ele falou o seguinte: temos ordens expressas a vocês para que não ensinassem nesse nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Como se não fossem eles que tivessem ido lá para Pilatos dizer: crucifica esse aí e solta o Barrabás. E ainda disseram, né? Seja sobre nós e nossos filhos o sangue desse homem. Graças à bondade do Senhor Deus, ele não cumpriu esse pedido deles, né? Porque em vez de colocar o sangue de Jesus sobre eles como culpa, como cobrança, o Senhor colocou o sangue de Jesus sobre todos aqueles que aceitaram o nome de Jesus. E esse sangue serviu para a redenção. Então Deus é bom, e até mesmo quando a gente fala uma coisa errada, o Senhor, ele quer o nosso bem. E eles disseram assim: vocês querem nos tornar culpados do sangue desse homem? Ora, foi público, gente. O assassinato de Jesus não foi feito assim, não foi aquela coisa assim: olha, desapareceu alguém, ou acharam um corpo lá no campo, ninguém sabe quem foi. Não, eles organizaram. O julgamento foi feito no pátio, foi lá na casa do sumo sacerdote. Eles depois levaram a Pilatos, para Pilatos dar a sentença de morte. Insistiram, fizeram o cortejo da cruz, ficaram lá na cruz zombando de Jesus. Foi público, né? E aí Pedro e os outros responderam para eles: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Pedro já tinha avisado isso. Pedro já tinha falado: senhores, considerem, devemos obedecer aos senhores ou a Deus? E agora Pedro falou: olha, antes a Deus do que obedecer a vocês. O Deus dos nossos antepassados, ou seja, o mesmo Deus que vocês, saduceus, acreditam, né? Ele ressuscitou Jesus. Aí deve ter doído, porque os saduceus eram contra esse ensino, né, da ressurreição, independente de ser Jesus ou qualquer um, tá? Eles eram contra a ressurreição, eles diziam que isso não existia. Ele ressuscitou a Jesus, a quem os senhores mataram suspendendo-o do madeiro. Então veja que primeiro teve a reclamação: vocês estão querendo colocar na nossa conta a morte desse homem. E Pedro falou assim: vocês mataram ele, suspenderam-no no madeiro. Essa expressão madeiro, tá? A gente usa a expressão cruz. Cruz é o formato desse madeiro, é um formato típico romano. Mas a execução numa estaca de madeira já era uma coisa muito conhecida na antiguidade, muito antes de Roma chegar e ser um poder. Só que normalmente se fazia isso numa estaca simples, como se fosse um poste, né? E aí Roma já acrescentava mais uma barra na cruz para estender os braços da vítima, mas eles continuavam usando a expressão madeiro, né? Por quê? Porque a cruz era de madeira, então é isso mesmo. Vocês mataram Jesus, suspenderam no madeiro, mas Deus ressuscitou Jesus. E Deus ainda mais o exaltou Jesus, elevando à sua direita como príncipe salvador. Essa expressão aqui, à sua direita, ela é muito relevante porque nessa cultura aqui, em muitas culturas, né, quem está à direita é a pessoa mais estimada, mais relevante. Por exemplo, se você vê um general, né, e você vê dois militares andando, né, e você vê que tem um general e tem alguns militares ali, tem um militar à direita do general. Esse que está à direita é o de mais elevada patente daquele grupo todo. A posição à direita é uma posição de relevância. E aí, é isso que é dito. Deus exaltou Jesus, elevando-o à sua direita como príncipe, e a expressão príncipe não quer dizer simplesmente aquela ideia de um herdeiro, não, mas é o principal, príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão de pecados. E veja que então Pedro, ele devolve aqui, os apóstolos devolvem uma fala com uma graça tremenda. Vocês o mataram, mas Deus o ressuscitou e o levantou para dar arrependimento e perdão de pecados a Israel. A vocês também, vocês são Israel. É isso que ele está dizendo. É isso que eles estão dizendo. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo, que Deus concedeu aos que lhe obedecem. O que é dito aqui? Nós, esses homens, né, que estavam ali, vimos essas coisas, somos testemunhas, e também o Espírito Santo, que é concedido a todo que obedece a Deus, também é testemunha. Temos mais essa testemunha.
Então vem a acusação: vocês estão ensinando nesse nome e nos acusando de assassinato. E aí a resposta é: vocês o mataram, vocês cometeram assassinato publicamente no madeiro, mas Deus o ressuscitou para que vocês possam ter arrependimento e perdão. O Evangelho é maravilhoso. Só o Evangelho pode fazer isso, oferecer, estender a mão de perdão aos assassinos do Senhor Jesus. E que miséria e que lástima todos esses cristãos na história e ainda hoje, que têm maus pensamentos contra os judeus, dizendo que os judeus são os assassinos de Jesus, quando todos nós pecamos, não existe um que não peca, o único sem pecado na história foi Jesus Cristo. E aí tem gente apontando para os judeus de hoje a culpa do assassinato de Jesus, que foi há 2000 anos atrás, e esquecendo que nós somos pecadores, cada um de nós. Que lástima que há cristãos que fazem isso e não leem esse trecho aqui do livro de Atos, onde é apontado para aqueles ali que literalmente mataram Jesus, os responsáveis diretos pela morte dele, e é apontado para eles a direção da salvação em Jesus. É isso que a gente tem que fazer, apontar a salvação. Ouvindo isso, eles ficaram furiosos e deliberaram que eles iam matar os apóstolos. Era essa a ideia do momento. Agora aqui vai entrar algo muito importante. Eu vou voltar no próximo vídeo com a explicação do que vem pela frente. Mas eu convido você a não parar aqui não. Agora que eu vou encerrar o vídeo, você lê o resto desse capítulo, medita nele e volta na próxima, que a gente vai estudar isso juntos. Até lá.